A operatividade como gatilho para um processo de criação dramática. Em janeiro de 2018, fui convidado pelo Grupo Oasis de Porto Alegre para dirigir o projeto Milhões contra Um, inspirado no texto Doido e a Morte, de 1923, do dramaturgo português Raul Germano Brandão. No mesmo ano, comecei a experiência da iniciação científica na pesquisa Além da Ilustração, o exercício de relações insubordinadas entre textos cênicos, coordenada pelo professor doutor João Carlos Chico Machado. A peça citada tornou-se oportunidade ímpar para colocar em prática algumas questões sobre o conceito de operatividade que me eram apresentadas na pesquisa. Para tanto, contarei do processo de construção da peça e das descobertas que fui fazendo dentro dele a partir do conceito referido. O conceito de operatividade, proposto pelo orientador coordenador da pesquisa, diz respeito a uma noção de que, no processo de criação, as operações do fazer material e prático e do fazer dos equipamentos e dos recursos técnicos utilizados na obra cênica se tornam parte essencial do sentido que o trabalho artístico tem para quem o assiste, tanto para quem o elabora. Até aquele momento, o conceito de operatividade estava me desafiando a pensar ações a partir de materiais e objetos concretos. Mas como colocar em prática o conceito quando aceito um convite para criar uma obra motivada por um texto? O núcleo duro do Grupo Oasis é composto por 4 pessoas: Lisiane Medeiros, atriz e mãe; Carlos Azevedo, ator e pai; Casemiro Azevedo, design de iluminação e filho; e Vitório O Azevedo, compositor musical e filho. Ou seja, além de um grupo de teatro, uma família, que abrange quase todos os aspectos técnicos de uma obra cênica tradicional e que, no caso específico, configura-se desde um olhar muito mais interessado nos aspectos da dramaturgia textual, propondo justamente um texto como gatilho inicial para uma peça. Esse olhar é diferente daquele com o qual busco começar as minhas obras, tanto no âmbito profissional quanto acadêmico. Nossos ensaios eram nas salas da Casa de Cultura Mário Quintana, espaço cultural histórico de Porto Alegre. Nessas salas só tínhamos o espaço vazio e cadeiras, muitas cadeiras. Diante dessas condições, fiz o uso de uma frase clássica de meu orientador professor, e que simpatizo muito: fazer meu trabalho com o que tenho e não com o que não tenho. Então, comecei a trabalhar com as cadeiras como objetos para as operações. Primeiro determinando elas como pontos de trajetória por onde o elenco passava, depois como derrubar e levantar essas cadeiras ou desarrumar e arrumar as formas que elas compunham no espaço e com o corpo, enquanto ela e eles carregavam de várias formas o objeto, sem propor de que forma essas relações aconteciam, apenas provocando-as. As operações nos instigaram para a posterior criação de imagens mentais que geraram a criação coletiva da grande imagem que tinha recorrência, a espiral, que ao longo do processo se configurou como a imagem-conceito que nos norteou. Essas operações despertaram o que Bachelard chama de imaginação material. Por exemplo, a forma de espiral remetia ao ciclo da vida e à proximidade do público com a ação que ela provocava, segundo Antônio Hohlfeld no Jornal do Comércio, faz com que, abre aspas, a ameaça da bomba se estenda a todo o público que se torna, assim, de certo modo, identificado com os personagens. Fecha aspas. Também a construção como poética do começo e do final da peça, onde, além do elenco construir o cenário junto com o público, constrói a história daquele grupo e a própria história em si está sendo construída, para depois, no final, ser destruída, justamente com o espaço palco-plateia, que já não só observa a cena, mas também é convidada a operar com outra visão a ação teatral. Estas questões não foram pensadas de antemão pela equipe e nem por mim. Portanto, pude constatar que a operatividade pode disparar elementos igualmente importantes para a criação de um espetáculo, mesmo se a proposta inicial para ele seja um texto escrito. Isso trouxe camadas de entendimento complexas para a peça, diferentemente de um espetáculo onde a criação se propunha a mostrar o que está escrito.